Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. A China criticou os países que impuseram testes de Covid obrigatórios para seus viajantes. O país enfrenta uma onda de casos sem precedentes. O governo alertou ainda que poderá tomar medidas em resposta a essas restrições. Uma dezena de governos impôs testes de Covid a passageiros da China nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Em 7 de dezembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 15 membros, realizou a cerimônia da bandeira para 5 novos membros não permanentes. Um deles é o Equador. Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça vão fazer parte do Conselho pelos próximos 2 anos. O caminho para a paz parece difícil hoje. Milhões de pessoas sofrem as consequências de conflitos armados. Muitos mais vivem em uma paz que é muito frágil para construir e prosperar. Mas estamos determinados em construir pontes, fomentar o diálogo e superar esses obstáculos em um esforço comum com todos os membros do Conselho. O Conselho de Segurança tem 15 membros responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais sanções militares. Mas apenas os 5 membros permanentes têm poder de veto para bloquear qualquer resolução. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China são membros permanentes. O gabinete presidencial da Coreia do Sul emitiu um comunicado sobre a realização de exercícios conjuntos com equipes nucleares americanas. A iniciativa vem sendo discutida pelos dois lados e tem como objetivo contrabalançar a crescente ameaça de Pyongyang. O governo sul-coreano explicou que considera a troca de informação, planejamento conjunto e execução de planos elaborados em relação ao uso de equipamentos nucleares para responder às armas nucleares da Coreia do Norte. A afirmação ocorreu durante entrevista do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que foi divulgada na segunda-feira pelo jornal Chosun Ilbo. Horas após a publicação, o presidente americano Joe Biden negou ao ser consultado se as duas partes consideram fazer exercícios nucleares conjuntos. O gabinete de Yoon reconheceu a resposta de Biden, mas esclareceu que o presidente americano não teve escolha a não ser dizer não, ao ser consultado diretamente sem contexto. Alvo de embargos impostos pelos Estados Unidos desde 2019, a Venezuela quer retomar as relações com os americanos. No mês de dezembro, o governo de Nicolás Maduro restabeleceu o diálogo com a Espanha depois de 2 anos. Em meio à crise energética causada pela guerra na Ucrânia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está preparado para normalizar as relações com os Estados Unidos. A declaração ocorreu durante uma entrevista transmitida pela televisão venezuelana no domingo. O governante socialista rompeu relações com Washington em 2019, quando a gestão de Donald Trump reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino do país sul-americano. Para forçar a saída de Maduro, os Estados Unidos lançaram uma bateria de sanções, incluindo embargos ao petróleo venezuelano. Embora mantenha formalmente a política de não reconhecer Maduro por considerar fraudulenta a eleição de 2018, o governo de Joe Biden enviou delegados a Caracas durante o ano de 2022. As partes conversaram sobre troca de prisioneiros e outros assuntos. O líder chavista também comemorou a licença que a Casa Branca concedeu para que a gigante energética Chevron opere por 6 meses na Venezuela. Maduro disse ainda que as coisas estão indo bem com a União Europeia. No mês de dezembro, a Venezuela nomeou Comoroto Godoy como embaixador em Madrid, enquanto a Espanha oficializou Ramon Santos Martínez como representante em Caracas. Ambas as capitais passaram 2 anos sem representação diplomática por conta de tensões políticas. Para conter a alta dos preços decorrente das sanções impostas à Rússia, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron pedem a diversificação das fontes de abastecimento de petróleo, incluindo a compra de fornecedores como Venezuela e Irã.
A Gazprom teve redução de 45% de exportações para fora do antigo bloco soviético, causada pela guerra na Ucrânia. O presidente da empresa, Alexei Miller, afirmou que as exportações caíram de 185 bilhões de metros cúbicos em 2021 para 100 bilhões em 2022. A Rússia reduziu as exportações de hidrocarbonetos para a União Europeia depois de sanções econômicas impostas em represália pela ofensiva na Ucrânia. No início de dezembro, a União Europeia, os países do G7 e a Austrália concordaram em estabelecer um teto para o preço do petróleo russo a $60 por barril, com o objetivo de reduzir as receitas de Moscou e a capacidade de financiar a guerra. Em resposta, a Rússia anunciou que proibiria a venda do petróleo a países que aplicarem o teto aos preços a partir de 1º de fevereiro. Para compensar perdas, Moscou tenta aumentar o fornecimento de gás para a China, que consome muita energia. No final de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin lançou a exploração de uma vasta jazida localizada na Sibéria, o que deve permitir o aumento das exportações para a China. Por videoconferência, o presidente russo Vladimir Putin assistiu à partida de um navio de guerra equipado com mísseis de cruzeiro hipersônicos e garantiu que o país vai continuar a desenvolver o potencial das Forças Armadas. Estou certo de que essas poderosas armas vão fazer com que seja possível proteger a Rússia de maneira confiável de potenciais ameaças externas e ajudar a garantir os interesses nacionais do nosso país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que a tripulação do navio vai ser treinada para o uso de armas hipersônicas e mísseis de cruzeiro de longo alcance. Shoigu garantiu que os mísseis supersônicos Zircon são capazes de superar qualquer sistema de defesa antiaérea atual ou futuro e podem efetuar ataques potentes e precisos em mar e terra. Em Moscou, o comando do exército está sofrendo fortes críticas depois que a Ucrânia fez, no Ano Novo, um dos maiores ataques contra as forças russas. Dezenas de soldados morreram e pelo menos 10 unidades de equipamento militar foram destruídas. A Rússia viveu um dia de luto nesta terça-feira. Russos em todo o país prestaram homenagem às dezenas de soldados mortos em um ataque no leste da Ucrânia que chocou e provocou uma onda de críticas ao exército. Cerca de 200 pessoas participaram de uma homenagem somente em Samara, cidade natal de alguns dos militares mortos. O evento é incomum na Rússia, onde as autoridades costumam manter silêncio sobre as baixas militares na Ucrânia. Várias pessoas colocaram rosas e coroas de flores em uma das principais praças da cidade. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia reconheceu que 63 soldados foram mortos em um ataque ucraniano na véspera de Ano Novo contra um prédio Makeivka. A cidade foi ocupada pelos russos na região de Donetsk, a qual Moscou afirma ter anexado. O governo de Kiev afirma que o número de vítimas é muito maior. A comoção, mais um golpe para o Kremlin após os reveses sofridos há alguns meses no campo de batalha, foi reforçada pelo fato de os soldados mortos serem reservistas recém-mobilizados. De acordo com o Ministério Russo da Defesa, os mísseis foram disparados por lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, um armamento fornecido pelos Estados Unidos às forças ucranianas. Aos gritos de "os mártires são eternos", milhares de membros da comunidade curda na Europa prestaram homenagem aos 3 curdos mortos na véspera de Natal em um ataque racista no centro de Paris. Entre as vítimas estão o cantor curdo e refugiado político Mir Perver e a chefe do movimento de mulheres curdos na França, Emin Kahra. Cobertos por bandeiras do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e do território curdo de Rojava, na Síria, os caixões passaram pela multidão presente para homenageá-los em um salão. Diante da impossibilidade de acessar a sala, presidida por um retrato do chefe histórico do PKK preso na Turquia, Abdullah Öcalan, uma multidão acompanhou a cerimônia por telões instalados em um estacionamento. Estamos aqui porque é o nosso dever, porque é uma luta que a nossa comunidade trava há anos e que pretendemos continuar porque é o nosso dever. Les années suivantes, parce que c'est notre devoir, voilà. La douleur, c'est pas un mot étrange pour les Kurdes. Dor não é uma palavra estranha para os curdos. Já houve o massacre das 3 mulheres há 10 anos, e ainda por cima toda a opressão nos diferentes países, Turquia, Irã, Síria. Com todo o sofrimento dos curdos, não é uma palavra desconhecida. En Syrie, tout ce qui subit les Kurdes, c'est pas un mot étranger. Voilà.
A comunidade se mobilizou para assistir aos funerais, porque muitos consideram que se tratou de um atentado terrorista, ligado à Turquia e rejeitam a versão de motivos racistas. O acusado William Malé, maquinista aposentado de 69 anos e com antecedentes criminais, assassinou os 3 do lado de fora do Centro Cultural Ahmed Kaya, no centro de Paris, antes de ser desarmado e preso. Para os investigadores, o homem falou de um ódio patológico aos estrangeiros e disse que queria assassinar migrantes. A Espanha viveu em 2022 um dos anos mais quentes em mais de um século. Os dados foram revelados pela Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis. A AEMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca. Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. E olha só, uma equipe de cientistas norte-americanos diz ter inventado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. Um estudo publicado na revista Nature revelou uma invenção de grande impacto para o futuro do mundo. Uma equipe de cientistas americanos diz ter criado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. De acordo com especialistas da Universidade de Illinois, com as mudanças climáticas é necessário aumentar a oferta de água doce. Os cientistas alegam que a conservação e a reciclagem de água de fontes existentes são essenciais, mas não suficientes para responder às necessidades humanas futuras. Em vez de se perder na atmosfera, o ar saturado de água seria capturado por estruturas de extração situadas nos litorais, para depois ser condensado e transportado por dutos para depósitos adequados. Em comparação com a dessalinização clássica, este método teria uma vantagem importante. Ao evaporar e se transformar em água, a água do mar perde quase a totalidade de seu sal natural. É por isso que a água da chuva não é salgada. Assim, o sistema consumiria muito menos energia e teria um impacto ambiental bastante inferior à dessalinização clássica, que produz resíduos como a salmoura com alta concentração de substâncias tóxicas. Segundo os cientistas, os parques eólicos offshore e as placas solares terrestres poderiam contribuir para alimentar o circuito de purificação. Um acordo de intercâmbio cultural pode ser finalizado em breve para desenvolver peças de um acervo à Grécia. A Inglaterra é acusada de ter saqueado importantes peças de outros países. Os famosos mármores do Partenon podem ser devolvidos em breve à Grécia graças a um acordo de intercâmbio cultural que está sendo finalizado entre o Museu Britânico e as autoridades de Atenas, de acordo com The Daily Telegraph. O jornal informou que o acordo permite contornar uma lei que impede a instituição londrina de desmantelar o acervo. Desde o início do século XX, a Grécia solicita oficialmente a devolução de um friso de 75 metros arrancado do Partenon e de uma das famosas cariátides do Erechtheion, um pequeno templo antigo também localizado na Acrópole de Atenas, peças-chave na coleção do Museu Britânico. Autoridades afirmam que as peças foram adquiridas legalmente em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as vendeu para o museu, mas a Grécia afirma que foram saqueadas enquanto o país estava sob ocupação turco-otomana. O acordo negociado seria um contrato de empréstimo para que o friso seja rapidamente devolvido, mas o gesto não encerraria a disputa, já que Atenas pretende continuar exigindo a restituição integral das peças. Outros países, como Egito e Chile, também exigem a devolução de peças do acervo britânico, como bustos de faraós ou o Moai Rua Hakananai, o mais valioso espiritualmente da Ilha de Páscoa. Depois de 2 semanas de folga, Lionel Messi voltou aos treinos no Paris Saint-Germain e foi homenageado pela conquista da Copa do Mundo com muitos aplausos. Olha só. O craque marcou 7 gols, deu 3 assistências e foi eleito o melhor jogador da competição.
par de días sin hacer nada, la verdad, por las vacaciones, pero... Estou de volta depois de ter tido alguns dias para descansar e não fazer nada. Agora, vou treinar e me preparar para quando o treinador precisar de mim. El grupo para cuando el técnico decida que tenga que jugar. Com Messi à disposição, o PSG volta a campo na próxima sexta-feira diante do Châteauroux em duelo eliminatório pela Copa da França. O argentino é o terceiro maior artilheiro do time parisiense na temporada com 12 gols marcados. O camisa 30 fica atrás apenas de Neymar e Mbappé. O mundo deu adeus ao rei do futebol, mas o nome de Pelé vai ser ouvido ainda por muito tempo e quem sabe até para sempre. Mais que um nome, Pelé se tornou um título de nobreza. Muitos, inclusive, resolveram fazer essa homenagem batizando os filhos com o nome do rei do futebol. No Peru, por exemplo, mais de 700 crianças tiveram esse registro na certidão de nascimento em 2022. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do Peru publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados com o nome de Pelé, ou então Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Depois da morte do rei do futebol, é possível que essa homenagem aumente ainda mais mundo afora. E Pelé superou outros concorrentes nobres. Entre as meninas peruanas, 551 foram batizadas como Rainha Elizabeth ou Elizabeth II, título da monarca do Reino Unido que morreu em setembro do ano passado. Uma pesquisa realizada pela ONU no início da década de 90 apontou que Pelé era uma das 3 palavras mais conhecidas do mundo na época. E que responsabilidade esses peruanos vão carregar, não é? E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.